Olá pessoal, passando rapidamente aqui, professor Alex falando, eu vim nesse momento esclarecer algo que eu disse na última videoaula, a aula 2 do Redação Estratégica, e eu disse lá na aula, no momento em que eu estava explicando a questão que envolve estudo de caso, e nós tínhamos ali a análise de um caso e na proposta de solução, uma das alternativas para a questão era o fato de o professor estar na condição de mediador, e aí eu disse assim, não, essa condição entre aspas, né? Coloque a ideia de mediador aí entre aspas, não acredito muito nisso. Depois eu até cheguei a comentar alguma coisa a respeito, mas eu acho que carece de uma explicação, um esclarecimento sobre esse fato, né? O fato se deve à questão de que eu entendo que há um erro muito grande na interpretação e na compreensão que se faz da obra do Vygotsky, mais especificamente a formação social da mente, né? Em que talvez uma distorção que acabe acontecendo em função de uma tentativa de facilitar o entendimento daquilo que esse cientista diz naquela obra, naquele momento em que ele está pesquisando como é que a mente se forma numa perspectiva social por meio da linguagem, né? Então, é preciso entender que o que se desdobra a partir dali acaba criando uma distorção nessa ideia de professor mediador, professor facilitador, o que para mim é bastante pejorativo, né? Porque você transforma a condição do professor numa condição pejorativa. Então, para que a gente faça essa correção, ou para que eu me explique em relação ao que se necessita em relação a esse equívoco, eu vou aqui explicar como é que a proposta do Vygotsky está lá em Formação Social da Mente, né? Primeiro que o Vygotsky está tentando compreender como é que a mente funciona, como é que o conhecimento se constrói na mente humana. Ele persegue o mesmo ideal que também perseguiu Piaget, por vias diferentes. O Piaget, ele é um geneticista, ele vem da área da biologia e com isso ele carrega uma série de questões que envolvem a biologia, inclusive a questão que diz respeito ao modo como o ser humano veio evoluindo, a chamada teoria da evolução, e em Vygotsky isso é completamente diferente, né? O Vygotsky constrói um pensamento que é dialético, né? E que, ao invés de pensar biologicamente, pensa socialmente a formação da nossa mente. Então o Vygotsky parte do princípio seguinte: para Vygotsky, isso está ali proposto em A Formação Social da Mente, o cérebro projeta a nossa mente, né? Então o cérebro seria um projetor da nossa mente, e essa projeção cerebral ela é feita por meio das sinapses, claro, que projetam no córtex frontal, na nossa massa cinzenta, né, a nossa mente, né, as imagens, ou tudo aquilo que compõe a nossa mente, o nosso imaginário, o nosso consciente, inconsciente, enfim, todas as questões que estão relacionadas à nossa natureza mental estão ali propostas a partir desta projeção. E esta projeção faz com que esta mobilização das imagens, dos signos, das linguagens que se movimentam na nossa mente ocorram por meio da interação social, por meio do dialogismo. Então, o Vygotsky entende que é por meio da constituição social que a linguagem vai constituindo a mente e daí, por consequência, o conhecimento. Seja esse conhecimento individual, seja o conhecimento coletivo, uma vez que o conhecer, o tomar para si, consignare, conhecer deriva da palavra consignare, do latim, consignare, trazer para si, apropriar-se de, né? O conhecimento, quando ele passa por esse processo de apropriação, ele também tem um processo reverso de devolução, né, de expressão. E aí a gente então caracteriza toda a condição comunicacional, expressional do ser humano e o modo como socialmente se constitui a mente e o conhecimento, né? E aí, a partir daí, o Vygotsky, tentando compreender essa questão, ele, como é um construtor do pensamento dialético, ele pensa na situação seguinte:
Como é que isso acontece na nossa mente? Isso acontece porque, dentro da condição sujeito, mundo, e aí daí a síntese que se realiza, que essa é a condição dialética, a mente e o conhecimento, no encontro, produzem, né, um outro conhecimento, um terceiro, uma ressignificação daquilo que essa relação produziu. Então, a ressignificação é muito importante, a mente e o conhecimento, a ressignificação que vai transformando o conhecimento, vai ampliando, vai construindo o conhecimento desta forma, né? E então é por meio da interação, do diálogo, desta relação que há entre a mente e o mundo cognoscente, o mundo do conhecimento, que as coisas vão se dando e acontecendo na concepção do Vygotsky. E aí ele entende da seguinte forma, né? Ele diz que há uma zona de desenvolvimento real, que é aquilo que já existe. Existe uma zona de desenvolvimento potencial, que é aquilo que é possível seja existente, né? Há uma possibilidade, há uma potência para isso, né? Talvez até dizer possível esteja equivocado. Vamos continuar aqui com a palavra potência, e num outro momento eu explico por que para os gregos potência e possibilidade eram coisas distintas. Né? Mas para ficar claro aqui, é uma potência, né? Há um virtus, né? Há um vir a ser do conhecimento aí. Quando o Vygotsky pensa essa questão desta forma, ele entende que na síntese da ressignificação existe o que se chama de zona proximal, uma zona que aproxima as coisas e que é ressignificadora, transformadora. Enfim, é assim que a abordagem é feita em A Formação Social da Mente. O que é que acontece na leitura e entendimento que se fez na sequência? Para facilitar e para dar uma característica didática pedagógica, o Vygotsky, nesse momento, ele é um cientista, ele não é um pedagogo, ele não está construindo uma teoria pedagógica, ele está construindo uma teoria do conhecimento. O Vygotsky, então, para que seja incorporado na pedagogia, os pedagogos acabam simplificando a ideia e dizendo assim, o aluno ele compõe a zona de desenvolvimento real, o conhecimento a zona de desenvolvimento potencial, e que em princípio está ok, né? Está ok por quê? Porque o aluno tem uma mente, o conhecimento está ali, haverá uma relação entre esta mente, né? O problema é que na relação de aprendizagem o professor fica de fora, não sendo a mente também, né? Mas já explico isso por quê e como é que isso acontece. Então, o conhecimento e o aluno estão ali e o professor passa a operar na zona de desenvolvimento proximal como um mediador, porque realmente o Vygotsky coloca lá que uma vez que a criança começa um processo de ressignificação, essa ressignificação pode levar ela para qualquer caminho, então ela precisa de alguém mais maduro, um adulto, que conduza o processo de formação da mente dessa criança para que as ressignificações dela fiquem alinhadas com determinados valores, com códigos éticos, enfim, né? Então, até aí está tudo ok, tudo certo. Qual é o problema? É que nesta tradução, o professor se torna um mediador e a mediação se torna um papel secundário. Por quê? Porque o aluno é colocado como eixo central, como centro das atenções. Vejam, para eu pensar a questão vygotskiana dentro da questão didática, a aprendizagem é o centro da atenção. A aprendizagem é o centro de tudo. E professor e aluno entram dentro desse circuito da zona proximal, entram dentro desse circuito de aprendizagem, juntos, cada qual com a sua função, né? O aluno não é o centro é o aprendizado, é a aprendizagem que vai acontecer ali, onde dois atores ou muitos atores participam dessa ação e que o professor tem uma função fundamental, sem ele não acontece nada. Então não dá para transformar o professor num mero mediador ou num facilitador e achar que está tudo bem, porque esses termos são pejorativos. Eles não servem para a gente, eles não nos traduzem. O professor é a peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Sem professor não há processo de ensino-aprendizagem escolar. Assim como sem pai, sem mãe, ou sem alguém cumprindo esse lugar de pai e mãe, não há uma formação de um ser humano educacional familiar. É preciso que haja alguém cumprindo esse papel de condutor familiar para que haja uma formação familiar.
A mesma coisa acontece na escola. Bom, então, o que acontece é que esse desdobramento vai gerando esse pejorativo do professor mediador, do professor facilitador, vai reduzindo a nossa qualidade, vai reduzindo a nossa condição social, o que cria toda uma esfera de desvalorização da nossa profissão, do nosso ofício. Então não caia nesse engodo, não acredito nisso, entendo que a nossa profissão, nosso lugar de professores é fundamental e importante. E no momento em que a gente conseguir ocupar esse nosso lugar, no momento em que a gente fizer esse lugar valer, colocarmos a nossa voz onde ela deve estar, ocuparmos o nosso lugar de voz com firmeza, com certeza, cumprindo aquilo que o nosso papel exige, nós vamos então começar a mudar essa história. Então não caia nesse engodo de facilitador, de mediador, não. Ah, mas se eu não acredito nisso, por que eu coloquei isso lá na hora em que eu retratei a questão e falei das possibilidades de solução? Porque isso é o beabá da pedagogia que o Estado, que a Prefeitura querem que você incorpore. Então você não vai para uma prova de seleção do Estado, da Prefeitura e reproduzir o que eu acabei de dizer aqui. Você vai lá se colocar nessa condição de mediador, de facilitador, que é o beabá, o blá blá blá, que tem se colocado e que a banca vai olhar e vai aceitar, porque se você colocar o que eu acabei de dizer, a banca vai recusar, porque ela vai dizer quem é você para estar dizendo uma coisa dessas. Né? E vai desconsiderar o que você está dizendo. Então, na hora de fazer a prova é uma coisa, na hora de viver a vida na condição real, aquilo que acontece no nosso dia é outra coisa. Vamos continuar assumindo o nosso papel docente, assumindo o nosso lugar na formação de seres humanos, de pessoas, que é extremamente responsável, que é o que nos cabe. Né? É isso que eu acredito e é isso que eu digo nas minhas aulas e digo muito tranquilamente. Talvez eu tenha me tornado doutor para poder fazer isso muito tranquilamente. O que agora eu gostaria, eu acho que com isso eu encerro esse momento, e o que eu gostaria agora de deixar aqui reafirmado para vocês é que o nosso grupo essa semana ele está lá com a videoaula 2 circulando. Ontem nós colocamos lá o primeiro card, né, das dicas pedagógicas, e amanhã nós ainda teremos aí o lançamento da caderneta pedagógica. Então amanhã você, quando for acompanhar a caderneta pedagógica, venha já com uma cadernetinha e com uma caneta, porque essa é a ideia, né? E amanhã você vai entender tudo, porque a gente está ainda trabalhando questões da redação que estão ligadas a construção de repertório, para que a gente possa organizar a nossa mente quando diante de um problema, quando diante de uma questão, de forma lógica, racional, enfim, para que a gente consiga organizar as coisas da forma como a gente aqui pretende conduzir, que é a forma que a gente ensina lá no Redação Estratégica, ok? E que a gente está trazendo aqui para o grupo. Bom, então acompanhe essa semana, também haverá aí os convites que as pessoas receberão para aquelas pessoas que preencheram os forms lá, que preencheram as pesquisas que foram realizadas no grupo. Elas vão receber ainda essa semana o convite para a aula exclusiva ao vivo do Redação Estratégica, ok, gente? Então, obrigado mais uma vez, desculpem tomar o tempo de vocês e espero que tenha ficado esclarecido. Até uma próxima, tchau, tchau.